Oi, meu nome é Ana Beatriz. Hoje eu vim falar sobre a Revolução Russa. Quando a gente pensa em Rússia hoje em dia, a gente pensa num país bem desenvolvido, né, com uma economia muito boa, aquele país gigantesco que tem no globo e tudo mais. A gente pensa que em espiões, sabe? Essas coisas. Moscou, aquele castelinho bonitinho que tem lá, enfim, essas coisas. Mas nem sempre a Rússia foi essa coisa linda, maravilhosa, com uma economia muito boa, enfim. Na verdade, antigamente a Rússia ela era um país muito atrasado em relação aos outros países europeus. E aí tava na hora de uma revolução, né, para melhorar a vida dos russos, né? Eles estavam precisando. Mas todo esse processo não aconteceu da noite pro dia. Foi um processo, né, demorado e tudo mais. E que teve várias outras coisas ruins que aconteceram antes disso, mas pelo menos aconteceu. Então, um dos fatores, como eu já disse, é porque a Rússia ela era um país muito atrasado, então ela precisava dessa revolução, sabe? Para melhorar a vida dos russos que estavam sofrendo ali, né, com aquela economia, aquele atraso todo. Enfim, outra coisa também que aconteceu nesse processo foi a libertação dos escravos. Dos escravos não, né? Dos servos, em 1861. Que a maior parte dos trabalhadores rurais, eles viviam em péssimas condições. E as coisas mais comuns que tinham, a coisa mais comum, né, que tinha nos campos da Rússia, era a fome. E aí, tipo, nesse negócio aí todo, gerou uma tensão de classes entre os burgueses e os trabalhadores rurais, né, os camponeses. E aí, nessa da libertação dos servos, não sei o quê, veio a industrialização do país, né? A industrialização nas cidades da Rússia, que meio que já foi um avanço, sabe, pro país por conta da mão de obra, dos servos e tal. Óbvio que a indústria é muito melhor do que as coisas que são manualmente feitas, né? O que as máquinas elas têm uma uma carga horária, vamos dizer assim, de trabalho muito rápida. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar sobre isso. Em 1905, a Rússia perdeu uma guerra, uma batalha muito louca contra o Japão. E aí o que aconteceu? Aconteceu que piorou tudo, né? Já tava ruim, ficou pior ainda, um monte de gente morreu. E aí isso trouxe várias revoltas do povo, esqueci o nome, vários protestos. E nesse mesmo ano, por conta dessas revoltas, aconteceu o Domingo Sangrento, também conhecido como ensaio geral. Como ensaio geral, que foi quando o Czar Nicolau II Romanovski, né? Isso aí, Nicolau II Romanovski, ele ordenou que os guardas atirassem todo mundo. Tipo, morreu geral, morreu um monte de gente. E aí foi conhecido como Domingo Sangrento em 1905. Depois disso, em 1914, a Rússia, mesmo estando economicamente devastada, e depois daquela... Isso foi 9 anos depois, né? 9 anos depois daquela derrota contra o Japão, a Rússia ela decidiu, mesmo estando economicamente devastada, como eu já disse, lutar na Primeira Guerra. Sem munição, sem nada, sem arma, sem coisa nenhuma. E isso trouxe a morte de muitos soldados. Muita gente morreu. Infelizmente, né, pela imprudência, né, do governo. E acarretou isso tudo e foi uma das coisas ruins. Uma das piores coisas que aconteceu no processo de revolução da Rússia. A primeira fase do levante socialista na Rússia só veio vir em 1917, com a Revolução de Fevereiro liderada pelos mencheviques, que foi basicamente uma marcha pro Dia das Mulheres, mas acabou se transformando numa revolta, na verdade não uma revolta, mas um protesto generalizado contra a situação que a Rússia estava se encontrando naquele momento. E aí os proletariados invadiram o palácio o palácio em São Petersburgo, forçando a renúncia do czar da época e organizando-se em governo provisório com a Assembleia Constituinte.
A política estava dividida entre mencheviques e bolcheviques. A permanência da Rússia na Primeira Guerra trouxe grandes revoltas entre os trabalhadores. E a instabilidade na Rússia estava muito grande quando tropas ligadas ao czar tentaram retomar o poder monárquico, mas eles foram impedidos pelo... Como é o nome, gente? O Exército Vermelho de Leon Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução. Tudo isso abriu caminho para a Revolução de Outubro, quando os bolcheviques promovem a derrubada do governo provisório. Eles tomam o poder, fecham a Assembleia Constituinte, liderados por Vladimir Lenin, com as suas frases de pão, paz e terra. Então, o Partido Operário Social Democrata Russo tirou a Rússia da Primeira Guerra, aplicou a coletivização dos campos e introduziu medidas sociais para tirar o país da miséria. Em 1921, Lenin lança a nova política econômica, que era o recuo do comunismo de guerra centralizador, que ele permitia a criação de novas propriedades privadas e do investimento estrangeiro. Era a teoria de dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E aí foi que aconteceu a queda total da autocracia russa. Mas infelizmente essa revolução não ajudou, não salvou, né, a Rússia, não livrou a Rússia de uma guerra civil que aconteceu entre monarquistas e capitalistas. E ainda em 1921, os bolcheviques, temendo a revolução anarquista ucraniana, eles decidiram anexar a Rússia à Ucrânia. E foi aí que foi formada a União Soviética, que a gente fala tanto, que ouve falar tanto, mas que já acabou, né? E é isso. Essa foi a Revolução Russa. Depois de tanta demora, tantos processos, conseguiram revolucionar a Rússia. E foi uma coisa muito boa, né? Que hoje em dia a Rússia é um dos países mais tops, ricos e poderosos do mundo. E é isso. Um beijo e até a próxima. Paz.